Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, aquele vídeo que eu prometi para vocês de revisão. Não vou abordar todos os tópicos aqui que a gente viu da apostila 2, porque são muitos. Meu objetivo não é fazer um vídeo grande para vocês, e sim a gente recordar algumas coisas. Como a gente comentou em sala hoje, como eu comentei em salas hoje, eu escolhi alguns temas que eu acredito que são os mais importantes e alguns temas que a gente já viu com bastante tempo. Então vamos lá. Bom, eu comecei logo pela função no primeiro grau, tudo bem? Gente, a gente tem que recordar que sempre uma função no primeiro grau, uma função afim, ela é da forma ax mais b ou y igual a x mais b. Relembrando que tanto faz a forma de escrever desses dois jeitos, tá bom? O a, que é os cara que acompanha o x, ele é o dito coeficiente angular, e o b, ele é dito o coeficiente linear. Basicamente, o a é o que nos diz se vai crescer muito a nossa função, se vai decrescer, se vai crescer muito, se vai crescer pouco. Ou seja, o a é que diz essa taxa de crescimento para a gente. E o b é aquele valor fixo, que também é considerado o ponto que o gráfico corta o eixo y. Bom, então aqui foi o que eu acabei de falar. O coeficiente A indica para a gente a taxa de crescimento ou decrescimento. A gente vai ver as condições para isso acontecer. E o valor B indica um valor fixo, ou seja, a interseção do gráfico com o eixo Y. Bom, a interpretação é aquela que a gente já viu. A gente pode expressar situações de crescimento, decrescimento constantes. A função do primeiro grau, ela nos dá uma ideia de linearidade, ou seja, é uma coisa que vai aumentando de forma contínua, tudo bem? Não tem crescimentos absurdos, tipo assim, crescimento exponencial, começa uma quantia e depois aumenta muito, nem decresce pouco, depois decresce muito. Se ela for crescer, ela vai crescer na mesma ideia, na mesma proporção sempre, ou se ela for decrescer, ela vai decrescer na mesma proporção sempre, tá bom? Bom, gente, e graficamente, uma função no primeiro grau é uma reta, beleza? Bom, complementando aquilo que eu comentei no slide anterior, se o nosso coeficiente angular for positivo, isso nos indica que o nosso gráfico é crescente. Ele cresce à medida que o x aumenta, tá bom? E se o A for negativo, isso indica pra gente que o nosso gráfico vai ser decrescente. Então, A positivo, crescente, A negativo, decrescente. Beleza, pessoal? E olha aqui, ó. Antes disso, tá vendo que o gráfico intercepta nesses pontos aqui, ó? 1 em 1? Então, aqui quer dizer então pra gente que o B vale 1 e o B vale 1, porque são os pontos em que o gráfico toca o eixo Y. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Uma coisa importante a gente saber fazer, embora às vezes não seja muito cobrado no vestibulares, mas é importante a gente saber fazer, é saber construir um gráfico. Então, olha só, como é que a gente constrói um gráfico? Primeira coisa que a gente vai ter que fazer são montar tabelas, tudo bem? Como esta, e escolher valores para x e substituir na expressão. Por exemplo, eu comecei escolhendo aqui o valor de x, x igual a 0. Substituí na expressão e obtive um valor de 1. Então, eu sei o ponto 0, 1. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse ponto e vou marcar no plano cartesiano. Feito isso, vamos escolher agora outro ponto para substituir. Eu gosto de escolher sempre 0 e 1. Então, aqui agora eu vou escolher o 1, que substituindo eu vou me gerar o f de x e vou marcar no gráfico. Olha como é que vai ficar. Bom, escolhendo x igual a 1, o que eu vou ter? Substituindo aqui, eu vou achar 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, o que eu fiz? Peguei novamente esse ponto aqui, 1 e 3, e marquei no gráfico. Bom, pessoal, encontrado esses dois pontos, basicamente eu posso traçar a reta que passa por esses dois pontos. Porque por dois pontos passa apenas uma única reta, ponto. Esse gráfico aqui é o gráfico associado a essa função do primeiro grau, tá bom? Bom, e às vezes também é bom a gente saber fazer o quê? Determinar a função que passa por dois pontos. A gente aprendeu aqui a construir o gráfico a partir da expressão, mas também é importante a gente determinar a função que passa por esses dois pontos. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente sabe que uma função no primeiro grau é da forma y igual a x mais b. O que a gente vai fazer? Basta a gente substituir esses pontos aqui na nossa equação da reta.
Substituindo esse primeiro ponto, o que eu vou ter? 5 é igual a 1 vezes A mais B. Agora eu vou substituir esse outro ponto. O que eu vou ter? 3 é igual a 4A mais B. Subtraindo essas duas equações, o que eu vou ter? 5 menos 3, 2. 1A menos 4A dá menos 3A. E o B com B cancela. Resolvendo essa situação, eu vou achar o quê? Menos 2/3. Isso indica que o meu coeficiente angular é negativo. De fato, se vocês observarem, ó, o gráfico que passa aqui ele é negativo. Ele está decrescendo. Bom, encontrado o valor de A, o que eu faço? Eu quero achar o valor de B. Na verdade, eu preciso achar o valor de B. O que eu vou fazer? Vou escolher qualquer uma das duas equações. Por exemplo, vou escolher a primeira, que diz que 1A mais 5B é igual a 5. E vou substituir o valor que eu encontrei em A. Dessa forma, eu tenho isso aqui. Bom, eu quero descobrir o B. Então, eu vou isolar o B e calcular essa soma aqui. Bom, gente, calculando isso aqui, o que eu vou ter? 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes 3 dá 15, mais 2, 17, ou seja, 17/3. Portanto, gente, a minha função qual vai ser? Menos 2/3 de x mais 17/3. Beleza, pessoal? Então, essa função aqui é a função que gera esse gráfico que passa por esses dois pontos. É muito importante a gente saber determinar essa função, porque às vezes a questão nos fornece algumas situações que podem ser interpretadas como pontos, e a gente consegue então determinar um valor que vai acontecer daqui a tanto tempo. E basicamente a gente já fez alguns exercícios desse tipo e vão estar na nossa lista. Bom, agora vamos dar uma olhada em pontos importantes do gráfico. O primeiro ponto importante do gráfico, gente, são as raízes de uma função. Raiz, basicamente... Deixa eu passar a ambulância. Raiz, basicamente, é o quê? Raiz de uma função é um valor que a incógnita assume, ou seja, que a gente põe na expressão, de forma que quando a gente substitui, o resultado dá zero. Tudo bem? Então, como é que a gente determina uma raiz? Para determinar uma raiz, o que a gente faz? É só pegar a nossa função igual a zero. Então, por definição, uma raiz é um valor que substitui na função dá zero. O que eu vou fazer então? Vou pegar a expressão 2x menos 1 e vou igualar a zero. Basta eu resolver isso aqui, gente. Vai ficar 2x igual a 1, x é igual a 1 sobre 2. Então, x igual a 1 meio é raiz. Por que raiz? Porque se eu pegar esse valor e substituir na função, eu vou achar zero. Tudo bem? Bom, agora por que é importante a gente ver essa questão da raiz? Bom, tem várias interpretações que a gente tem sobre raízes, mas também a gente pode usar para fazer o estudo de sinal. Então, olha só, eu peguei a mesma função, 2x menos 1. Então, a primeira coisa que a gente faz, se vocês recordarem, é determinar as raízes. Bom, a gente acabou de fazer essa conta no slide anterior. A gente vai achar meio. Então, x igual a meio é raiz. Então, x igual a meio é raiz é o valor do gráfico que corta o eixo x. Então, aqui é meio. Por que é importante a gente determinar as raízes, pessoal? A raiz é um ponto que separa a parte positiva da parte negativa da nossa função. Por exemplo, observem aqui que para valores maiores que 1 sobre 2, ou seja, para valores aqui nessa região, o nosso gráfico está acima do eixo x. Isso significa que nosso gráfico possui sinal positivo. A nossa função possui sinal positivo. Agora, se eu pego valores menores que meio, a nossa função está abaixo do eixo x. Portanto, ela é negativa. Então, como é que eu posso sintetizar isso? Eu posso falar o seguinte, que a minha função ela é maior que zero quando eu pego valores maior do que 1 sobre 2. A minha função é menor que zero se eu pego valores menores que 1 sobre 2. E a minha função é zero se eu pego o valor igual a 1 sobre 2, que é exatamente a raiz. Beleza, pessoal? Bom, acabamos de ver a função no primeiro grau, fizemos uma breve recordação.
Agora vamos dar uma olhada em função de segundo grau. Gente, uma função de segundo grau é uma função da forma ax² mais bx mais c, tudo bem? Em que o a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Poxa, se eu boto o a igual a zero, esse cara aqui some. Aí acaba virando, às vezes, uma função do primeiro grau, que não é o nosso objetivo. Então, olha só. Por exemplo, f de x igual a x² mais 2x mais 1. Isso aqui é uma função do segundo grau. Então, a gente tem que relembrar também o quê? Que o coeficiente que acompanha o x², ele é o a. O coeficiente que acompanha o x, ele é o b. O coeficiente sozinho é o c. Isso aqui vai ser muito importante para a gente poder calcular pontos importantes, que já já a gente vai ver. Aqui o mesmo esquema, pessoal. Botei essa função aqui do segundo grau, 4x² menos 4x menos 1. Podem observar que o a é 4, o b é menos 4 e o c é menos 1. Beleza, gente? Bom, e como é que é o gráfico de uma função do segundo grau? Gente, o gráfico é uma parábola. É aquela coisa que tem essa cara aqui, beleza? Pronto, aí está a nossa parábola. Bom, eu coloquei aqui duas situações. Vocês observarem, aqui nós temos uma parábola assim voltada para cima e uma parábola voltada para baixo. O que diz? Quando é que isso ocorre? Quando é que ela é dessa forma aqui e quando é que ela é dessa forma aqui? Gente, a parábola é voltada para cima quando o coeficiente a é positivo. Ou seja, quando o coeficiente que acompanha o x² é um valor positivo. Agora, a nossa parábola ela é voltada para baixo quando o coeficiente que acompanha o a é negativo. Beleza, gente? Por exemplo, olha só. Aqui a gente vê que nós temos uma função do segundo grau em que o a é positivo. O a vale 1. Então, a gente já sabe que a parábola vai ser uma coisa desse tipo aqui. Bom, só que o nosso objetivo nesse exemplo é construir o gráfico. Gente, para construir o gráfico, nós precisamos construir uma tabela, assim como a gente fez na função do primeiro grau. Mas ao contrário de pegar apenas 2 pontos, nós vamos precisar pegar vários pontos. Então, por exemplo, eu escolhi esses pontos. Menos 3, x igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O que eu faço para cada ponto desse aqui, gente? Eu pego menos 3 e substituo na função. O resultado que eu obter vai ser o meu valor de y. Então, para cada um desses, eu faço isso. Então, olha só. Feito isso, eu vou marcar agora os pontos no plano cartesiano. Aqui eu tenho menos 3, 8, que é esse ponto aqui, menos 3, 8. Vou marcar agora menos 2, 3, que é esse ponto aqui. E agora eu vou marcar menos 1, 0, que é esse ponto aqui. Vou marcar agora 0, menos 1, que é esse ponto aqui. Vou marcar agora 1, 0, que é esse ponto aqui. Vou marcar esse ponto 2, 3, que é esse ponto aqui. E vou marcar o ponto 3, 8, que é esse ponto aqui. Bom, eu não vou conseguir fazer uma parábola perfeita, mas se eu tentar, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui, ó. Essa linha vermelha que eu deixei tracejada, que fica mais fácil fazer tracejado, é o gráfico dessa função aqui, que a gente acabou de desenhar. E reparem, a concavidade é voltada para cima, que é exatamente o porquê que o nosso a é positivo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, olha só, o que eu sugiro é que vocês olhem essa construção aqui e tentem fazer com calma esses pontos para determinar esses pares ordenados e tentar marcar esses pontos no plano cartesiano. Bom, a gente acabou de ver um ponto importante, que foi os zeros da função, que basicamente são as raízes. Gente, as raízes são os valores em que o nosso gráfico ele toca o eixo x. Aqui, eu peguei, por exemplo, uma função qualquer, e esses dois pontos aqui, 0 e 4, são as nossas raízes. Então, essa aqui é uma raiz e esse aqui é uma outra raiz, tudo bem? Bom, e, poxa, eu preciso de alguns métodos para determinar uma raiz. Bom, a gente descobre, na verdade, as raízes aplicando Bhaskara. Que é basicamente o quê? A gente pega os coeficientes da nossa função,
calculo delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e depois pega esse valor e descobre as raízes, através dessa outra fórmula aqui, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tiver uma função da forma, sei lá, x ao quadrado mais 5x mais 6, eu tenho que saber identificar que o meu a vale 1, o b vale 5 e o c vale 6. E com esses coeficientes, eu aplico no delta, depois aplico aqui, que me permite determinar as raízes. Tá bom, gente? Bom, e um outro ponto importante que a gente precisa saber fazer são os vértices da função. Basicamente, pessoal, o vértice são os valores extremos. Porque olha só, se a gente reparar esse gráfico aqui primeiro, ele possui um coeficiente A negativo, que indica que a concavidade é voltada para baixo. Então, olha só, reparem que aqui que a gente tem um ponto máximo. Esse ponto máximo é o vértice da nossa função. Esse ponto máximo ele pode ser determinado a partir de uma coordenada. Como assim? A gente calcula o x do vértice, que é o valor no eixo x que a gente tem o valor máximo, e a gente consegue calcular também o y do vértice, que é exatamente o valor máximo. Tem algum desgraçado buzinando aqui. Misericórdia. Como é que a gente calcula então esses valores? O x do vértice é exatamente calculado por essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Cara, tá vendendo buzina esse aí, hein? E o y do vértice é calculado como? Menos delta sobre 4a. Gente, esse b, a, delta aqui são exatamente os valores que a gente pode obter dos coeficientes e do cálculo do delta. Tá bom? Gente, esses pontos aqui são muito importantes, porque em muitas questões que envolvem funções de segundo grau, eles pedem valor máximo ou valores de venda que geram lucro máximo. E isso está atrelado diretamente ao cálculo dos vértices, tudo bem? Então, por exemplo, para caso do A menor que zero, a gente tem essa situação. Agora, para o caso que A é maior que zero, gente, a ideia é exatamente a mesma. Só que ao invés de a gente ter um valor máximo, a gente tem um valor mínimo. Porque vocês repararem, esse ponto aqui é o menor valor da função. Beleza, gente? Bom, e temos agora também o conjunto imagem. Gente, o conjunto imagem nada mais é do que os valores do eixo y que recebem os valores da função. Imagine que aqui eu tenho uma lâmpada. Essa lâmpada vai gerar uma sombra do gráfico no eixo y, que é exatamente esses caras aqui, ó. Se eu pudesse botar aqui como se fosse uma chapa de raio-x, já que vocês vão ser futuros médicos, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma chapa aqui de raio-x, na verdade eu tenho aqui o raio-x, que vai gerar aqui uma imagem, que é exatamente essa daqui. Ah, você podia tentar fazer um pouquinho menos de barulho, hein, Vitória? Então, olha só, gente. Aqui, o que eu desenhei? Desenhei uma chapa, um negócio de raio-x. E isso aqui é como se fosse o osso da pessoa, que por acaso é infinito, vamos supor. Então, gente, aqui desse eixo y vai ficar marcado essa parte aqui. Entendeu? Porque essa parte aqui vai ficar associada aqui. Então, esse conjunto aqui, ele é o conjunto imagem. E como é que eu represento? Poxa, o conjunto imagem, ele vem desde o menos infinito até o valor máximo da função. Porque depois não tem mais nada. Isso acontece para quando A é menor que zero. Quando A é maior que zero, gente, a ideia é exatamente a mesma. Eu tenho um negócio, uma fonte de raio-x, que vai gerar os raios e vai ficar gravado aqui na chapa, ó. Que são exatamente esses caras aqui. Então, se vocês observarem, os valores da imagem são sempre valores maiores ou iguais que o mínimo, nesse caso, que são os y no vértice. Então, a gente representa dessa forma aqui, tá bom? E, bom, aqui nós temos algumas coisas importantes também que a gente precisa falar. Bom, aqui é importante a gente saber determinar a função a partir do gráfico. Quando a gente tem as raízes da função, ou seja, que são os valores que a função intercepta o eixo x, a gente pode usar essa forma fatorada aqui.
Então, basicamente, o que a gente faz? A gente substitui as raízes em x0 e x1 e pega algum outro ponto conhecido. Substitui, isso nos permite achar o valor de A. Depois, fazendo algumas continhas, a gente consegue determinar a expressão toda da nossa função, tá bom, gente? Mas caso a gente não tenha as raízes, a gente pode determinar também a função pela expressão genérica, que é essa daqui. Que isso vai acabar gerando um sistema que a gente vai resolver e determinar o A, B e C, ou seja, determinar a nossa expressão, tá bom, pessoal? Gente, eu acho que eu fui um pouquinho rápido, mas a ideia é tentar sintetizar também e abordar, bom, tentar relembrar, né? Aqui, na verdade, não é ideia que vocês aprendam, mas sim a gente resgatar algumas coisas. Bom, agora o que eu gostaria de falar com vocês é basicamente a parte da geometria que a gente viu, que foi uma parte mais antiga, que a gente está abordando de fato os triângulos. Bom, gente, o tipo de triângulo mais importante que a gente tem são triângulos retângulos. Então, gente, para triângulos retângulos é obrigatório a gente lembrar que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Tem que lembrar que a hipotenusa é o lado que ele é oposto ao ângulo de 90 graus e os lados vizinhos ao ângulo de 90 graus são os nossos catetos, tá bom? Bom, e dessas relações, dessa construção do teorema de Pitágoras, eu posso criar várias relações, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Gente, aqui eu tenho uma configuração, e dessa configuração eu tenho todas essas relações. Bom, se vocês observarem a primeira relação, a gente tem o Teorema de Pitágoras, que é exatamente o quê? Que é a medida da hipotenusa aqui, o A, é exatamente igual a cada cateto ao quadrado somado, tá bom? Bom, a segunda relação, o que a gente tem? A gente tem que esse cateto aqui ao quadrado, ele é igual à hipotenusa do triângulo grande vezes a projeção desse cateto. Lembra, pessoal? A projeção é aquela ideia. Se eu tivesse uma lâmpada aqui e esse B fosse uma escada, eu teria essa sombra aqui no chão. Beleza? A ideia, gente, é a mesma para o item 3. Reparem que aqui eu tenho esse cateto C. Então, o que eu tenho? Que esse cateto ao quadrado ele é igual à hipotenusa toda vezes o N. Então, novamente, se eu tivesse uma lâmpada aqui e esse C fosse a escada, esse segmento aqui seria exatamente a sombra. Beleza, pessoal? Bom, o que nós temos agora no item 4? Nós temos aqui o seguinte, a altura do triângulo grande ao quadrado ela é exatamente igual ao produto das projeções dos catetos. Ou seja, a altura ao quadrado é igual a m vezes n, beleza? E além disso, o que nós temos no item 5? No item 5 nós temos o quê? Que a hipotenusa do triângulo grande, ou seja, o A, multiplicado pela altura desse triângulo grande, possui o mesmo valor que os catetos multiplicados. Então, eu tenho que A vezes H é igual a B vezes o C. Bom, no item 6, o que nós temos? Deixa eu só apagar aqui para a gente não ficar uma coisa muito poluída. No item 6, o que nós temos? Nós temos que esse cateto aqui, multiplicado pela altura do triângulo, é igual à projeção do outro cateto, beleza? O que nós... Porra, errei. Bom, o que nós temos aqui no item 6? Que o cateto B multiplicado pela altura do triângulo, ele possui a mesma medida que o C, que é o outro cateto, multiplicado pela projeção do cateto B. Tudo bem? E essa relação também é válida para o outro cateto. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse cateto, multiplicar pela altura do triângulo. Isso vai ser exatamente igual ao outro cateto multiplicado pela projeção do cateto inicial. Gente, é muita fórmula, mas eu gostaria que vocês tentassem pegar num papel, tentar entender cada fórmula. Tipo assim, tenta criar um raciocínio para associar cada fórmula.
ou tenta fazer uma formulazinha para cada desenho, que eu acho que isso pode ajudar. Mas se tiver dúvidas, a gente vê isso na aula sem o menor problema. Bom, já que estamos falando de triângulo, retângulo, gente, é importantíssimo lembrarmos da trigonometria no triângulo retângulo. Nossa, falando muito, fiquei sem ar. Então, como é que funciona a trigonometria, gente? A gente tem que associar um triângulo retângulo. Agora é o seguinte, nós estamos trabalhando, inserimos aqui um ângulo, e se a gente trabalhar em relação a esse ângulo, a gente tem que esse cateto aqui, ele é um cateto que está sendo observado pelo ângulo. Então, a gente diz que ele é um cateto oposto, ou seja, ele é um cateto que está oposto ao ângulo. Esse cateto aqui de baixo, se vocês repararem, ele está colado no ângulo. Então, eu digo que ele é um cateto adjacente. Bom, e a hipotenusa não muda o nome, ela continua sendo hipotenusa, tá bom? Bom, e o que eu tenho aqui com isso? A gente tem que relembrar que seno é uma relação entre o cateto oposto e a hipotenusa, tudo bem? Ou seja, o seno desse ângulo eu posso calcular como? Pegar a medida do cateto oposto e dividir pela hipotenusa. O cosseno, ele é o quê? Ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, basicamente, é o quê? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, tudo bem? Gente, se isso aqui for chato de gravar, lembrem disso aqui, ó. Soca à toa. Tudo bem? Olha, o seno é o oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Maravilha! Beleza, pessoal? Só que para eu poder usar essas relações trigonométricas no triângulo retângulo, gente, eu preciso saber de cor a tabela dos ângulos notáveis. Poxa, eu preciso lembrar que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Eu preciso lembrar que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E eu também preciso recordar que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, gente, essa tabela tem que estar gravada na mente, tudo bem? Porque a questão não é obrigatória dar isso para a gente. Agora, caso a questão fosse, por exemplo, um triângulo retângulo, em que um dos ângulos fosse 15, poxa, ninguém é obrigado a decorar a tabela dos demais ângulos. Então, a questão seria obrigada a informar o seno de 15, o cosseno de 15 e a tangente de 15. Mais para frente, a gente vai conseguir determinar, por exemplo, o cosseno de 15 sabendo o seno de 15. Mas isso é nos próximos capítulos. Beleza, meu povo? Bom, só que nem tudo são triângulos retângulos. Nós temos qualquer tipo de triângulo. Por exemplo, eu posso ter um triângulo acutângulo. Afinal, o que é um triângulo acutângulo? Gente, um triângulo acutângulo é um triângulo em que todos os ângulos são menores que 90. Mas também eu posso ter um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo em que um dos ângulos é maior que 90. Então, olha só. Essa lei dos senos, essa lei dos cossenos, ela serve tanto para triângulo acutângulo quanto triângulo obtusângulo. Na verdade, ela serve para qualquer triângulo, inclusive triângulo retângulo. Mas o que quer dizer essa lei dos cossenos? Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo qualquer, esse lado aqui é o A, e quem está olhando para o A é o ângulo alfa. Esse lado aqui é o B, e quem está olhando para o B é o ângulo beta. Esse lado aqui é o C, e quem está olhando para o ângulo C, quem está olhando para o lado C é o ângulo gama. Então, olha só, gente. Se eu estiver interessado em descobrir a medida do ângulo, se eu estiver interessado em descobrir a medida do lado A, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Ah, professor, mas por que eu vou usar essa fórmula e não as demais? Porque essa fórmula aqui vai botar o seguinte. Quando eu fizer a conta, usar essa fórmula aqui, vocês reparem que eu vou estar usando esse ângulo alfa. Ou seja, esse cara aqui que está isolado antes do igual, ele tem que ser observado pelo ângulo que eu vou colocar no cosseno aqui. Tudo bem? Então, o que eu tenho com isso? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Olha, é o ângulo alfa que está olhando para o lado A. A mesma coisa é para o lado B. Reparem que eu tenho esse lado B aqui,
coloquei ele em destaque aqui no b ao quadrado, e quem está olhando para ele? Beta, que eu botei aqui no cosseno de beta. A fórmula é a mesma, gente, eu só mudei a ordem, tá bom? E a mesma coisa, gente, é para a formulazinha do C. Só que nesse caso, quem está olhando para o lado C é o ângulo gama. Beleza, gente? E eu também tenho a lei dos senos. Bom, como é que funciona a lei dos senos? A lei dos senos é a seguinte. Esquece a princípio essa circunferência aqui e foca no triângulo. Gente, eu tenho aqui o lado A, e quem está olhando para o lado A? O ângulo alfa. Eu tenho o lado B, e quem está olhando para o lado B? O ângulo beta. E eu tenho o lado C, e quem está olhando para o lado C? O ângulo gama. O que eu tenho de relação? Eu tenho que o lado A, ele está para o seno dele, na verdade, o seno do ângulo que está olhando para ele, que é o seno do alfa, assim como o B está para o seno do ângulo que olha para ele, assim como o C, que está para o seno do ângulo que olha para ele. Tudo bem? Então, com isso, eu consigo descobrir, às vezes, um lado ou um ângulo. Se eu, por acaso, tiver esse triângulo dentro de uma circunferência, essa relação aqui ela é equivalente ao dobro do raio, ou seja, ao diâmetro. Beleza, gente? Tá, professor, ok, mas não ficou muito claro quando é que eu vou usar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Por exemplo, gente, imagine que nós temos aqui dois lados conhecidos em um ângulo. Eu posso descobrir o terceiro lado utilizando a lei dos cossenos. Por quê? Eu posso ter dois lados conhecidos, o B e o C, por exemplo, e o ângulo alfa. Eu posso simplesmente substituir aqui e descobrir o terceiro lado. Na lei dos senos, eu consigo descobrir um lado sabendo dois ângulos. E isso eu já não conseguiria fazer na lei dos senos. Por exemplo, se eu tivesse aqui, por exemplo, o ângulo alfa e o ângulo beta e o lado B, eu conseguiria descobrir o lado A apenas usando essa relação aqui. Tudo bem, gente? Então, basicamente, a gente tem que ficar nessa ideia. Quando é que eu vou saber usar isso aqui? Bom, você tenta fazer um teste. Às vezes você consegue usar os dois métodos. Às vezes você consegue usar somente um. Beleza, gente? E, bom, o que a gente precisa agora lembrar para poder usar essas relações é isso aqui, ó. Por exemplo, ângulos suplementares, ou seja, ângulos que somados dão 180, possuem o mesmo valor do seno. Por que isso é importante? Bom, eu sei de cabeça, na verdade a gente tem que saber de cabeça o seno de 30, 45 e 60. Sabendo isso, a gente tem que lembrar, na verdade a gente tem que saber o seno de 30, o seno de 135, o seno de 150. Por quê? Porque esses caras aqui, o 120 e 60 são suplementares. O 45 e 135 são suplementares. O 30 e 150 são suplementares. Então, o que eu tenho? Que o seno de 30 é igual ao seno de 150. Aqui, ó, seno de 30 é igual ao seno de 150. O seno de 45 é igual ao seno de 135, porque eles são suplementares. E o seno de 60, ele é igual ao seno de 120. Beleza? Agora, o cosseno de ângulos suplementares são opostos, ou seja, por exemplo, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Já o cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. E, por fim, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. E o cosseno de 120, menos 1 sobre 2. Isso aqui, gente, a gente tem que saber de cor para poder usar aqui, caso esses ângulos forem obtusos, ou seja, pode ser aqui, por exemplo, 120, 150, 100 e 135, e aqui também. Beleza, gente? Pessoal, eu tentei ser o mais direto possível, não queria enrolar ninguém, para não ficar uma aula grande, mas aqui a ideia não foi aprender, e sim revisar, relembrar, tudo bem? Então, olha só, eu vou enviar junto com esse vídeo, na verdade vocês já vão ter acesso agora à lista de exercícios. Não é uma lista grande, eu gostaria que vocês tentassem fazer ao longo da semana, mas a gente pode pegar hoje na nossa aula, tá bom?
Pessoal, grande abraço e até mais.